Hugo de Payens, nascido provavelmente em Château-Payens, a aproximadamente 10 quilômetros de Troyes, em Champagne, na França, no dia 9 de fevereiro de 1074, e morreu na Palestina em 24 de maio de 1136, aos 66 anos, o que era uma idade avançada para o período. Foi um fidalgo francês da região de Champagne e entrou para a história por ter sido o primeiro mestre e um dos fundadores da Ordem dos Cavaleiros Templários. Foi um veterano da Primeira Cruzada. Essa Primeira Cruzada ocorreu de 1095 a 1099 e iniciou-se devido ao pedido de ajuda do imperador bizantino Aleixo I para cessar os avanços muçulmanos e reconquistar as terras que já haviam sido perdidas. O Papa Urbano II apoiou o pedido do imperador bizantino e convocou os cristãos que fossem à Terra Santa lutar em nome de Deus. Com o fim da Primeira Cruzada, Hugo retorna para seu lar na França. Porém, em 1100, com a morte de sua esposa, foi em busca de retiro e paz espiritual, tornando-se monge na abadia de Molesmes. Ingressou também na corte de Champagne, chegando a se casar novamente. Teve inclusive filhos. Porém, foi apanhado por sua fé e devoção. Acaba encontrando sua vocação como monge e guerreiro e decide abandonar tudo, riquezas, títulos e suas terras. Em busca de perdão e penitência, volta para a Terra Santa, faz voto de castidade e, em 1118, juntamente com mais 8 cavaleiros, funda a Ordem dos Cavaleiros Templários. Foram fundamentais os apoios de São Bernard de Claraval, que ainda não era santo, mas já tinha influência e prestígio no clero, e intercedeu junto ao Papa em favor da ordem, ajudando posteriormente na criação das regras e no reconhecimento papal. E o apoio do rei Balduíno II, de Jerusalém, que os acolheu e lhes doou a primeira sede no Monte do Templo, onde é hoje a Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém. Os templários chamaram sua sede de o Templo de Salomão, pois ela fica construída em cima das ruínas do templo original. Nasce assim a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, do Templo de Salomão. Vieram a ficar conhecido como Ordem do Templo, e por templário quem dela participava. No outono de 1127, Hugo de Payens e mais 5 cavaleiros fizeram uma viagem a Roma. Financiada por Balduíno II, a viagem visava solicitar ao Papa Honório II o reconhecimento oficial da ordem, arrecadar fundos e recrutar novos integrantes. Nessa visita, não conseguem o reconhecimento oficial do Papa, que demorou mais de 10 anos para oficializar, mas com o apoio e influência de Bernard de Claraval no Concílio de Troyes, que ocorreu em 13 de janeiro de 1129, e através da bula papal Omnem Datum Optimum, emitida pelo Papa Inocêncio II em 29 de março de 1139, a ordem foi reconhecida oficialmente. Ganhou isenções e privilégios, dentre os quais o que seu líder teria o direito de comunicar-se diretamente com o Papa e o direito de construir seus próprios oratórios e serem enterrados neles. Inicialmente, a ordem tinha 72 regras, mas essas regras só foram aumentando com o passar do tempo. Os templários já possuíam mais de 700 regras quando a ordem chegou ao fim. Durante o período, a ordem tornou-se uma das mais favorecidas da caridade em toda a cristandade e cresceu rapidamente, tanto em membros quanto em poder. Seus membros estavam entre as mais qualificadas unidades de combate nas cruzadas, e os membros não combatentes da ordem geriam uma vasta infraestrutura econômica, inovando técnicas financeiras que constituíam o embrião de um sistema bancário, e erguendo muitas fortificações por toda a Europa
e Terra Santa. Para se ter ideia, no final do século XII, só na França tinham 360 monastérios templários, na Itália cerca de 118, Espanha 59, Inglaterra 45, Portugal 15. Levando uma forma de vida austera, os templários não tinham medo de morrer para defender os cristãos que iam em peregrinação à Terra Santa. Como exército, nunca foram muito numerosos, não passavam de 400 cavaleiros no templo em Jerusalém, e isso no auge da ordem. Mesmo assim, foram conhecidos como o terror dos muçulmanos, pois mesmo sem ter superioridade numérica, avançavam sem temor. Quando presos, rechaçavam com desprezo a liberdade oferecida em troca da apostasia, ato de renegar a fé, permanecendo fiéis à fé cristã, mesmo muitas vezes sabendo que isso os levaria à morte. O principal objetivo da Ordem do Templo era proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa. As viagens ocorriam 2 vezes ao ano, na primavera e no outono. Os europeus cruzavam o mar Mediterrâneo e desembarcavam em São João do Acre, no atual Israel. Daí, seguiam a pé aproximadamente cerca de 200 quilômetros até Jerusalém. Nesse trajeto, eram protegidos pelos templários armados. A Ordem do Templo também ajudava no transporte de relíquias, protegendo-as de assaltos e saques. As cruzadas estimularam a procura por relíquias de santos e de Cristo, e todas as igrejas e reis queriam possuí-las. As capelas dos templários abrigavam as relíquias dos santos a quem eram dedicadas, como por exemplo o manto de São Bernardo, que após a canonização tornou-se patrono da ordem, como pedaços da suposta coroa de espinhos e o suposto fragmento da cruz de Cristo. Os templários emprestavam dinheiro a peregrinos, cruzados, comerciantes, congregações monásticas, clero, reis e príncipes. O reembolso era quase sempre maior do que o valor emprestado por conta da conversão da moeda. Então essa foi a forma que eles encontraram, para bular a proibição da cobrança de juros. Então era o pecado da usura. Para burlar isso, eles faziam o ganho em cima do câmbio, a conversão da moeda. A ordem emitia também cartas de crédito e letras de câmbio para realizar a peregrinação a Jerusalém, a Roma ou a Santiago de Compostela. O peregrino ele confiava aos templários a quantia necessária à viagem. O irmão tesoureiro entregava-lhe um recibo autenticado pela ordem, onde estava escrito o montante depositado. O peregrino ele podia viajar com segurança, pois só carregava apenas ali a quantidade mínima de dinheiro. E chegando ao seu destino, resgatava em um templo mais próximo ali desse destino todo o seu dinheiro em moeda local já, Ou seja, os templários desenvolveram e institucionalizaram o serviço de câmbio para os peregrinos. A Ordem do Templo foi assim a precursora do sistema bancário. Inclusive, muitos bancos de diversos países da Europa iniciaram com esse serviço, e muitos reis confiavam seus tesouros para serem guardados nas fortalezas templárias. Não há muitos detalhes sobre a morte de Hugo. Sabe-se que ele ainda estava como mestre, e em 1136, na Palestina, veio a óbito, sendo sucedido como mestre por Roberto de Cragnon. A ordem teve ao todo um total de 23 mestres, chegando ao fim em 1314, com a morte de Jacques de Molay, que futuramente iremos abordar e retratá-lo aqui no canal.
Há quem acredite que a Ordem dos Templários nunca chegou ao fim. Independente disto, ela sempre esteve envolvida em inúmeros mistérios e histórias não confirmadas, como a lenda do Santo Graal, tesouros e relíquias em esconderijos, o envolvimento com o surgimento da maçonaria, sua influência na Revolução Francesa, o envolvimento no processo das grandes navegações e do descobrimento das Américas, e muitas outras histórias. Fato é que, entre os séculos XII e XIII, os Templários foram uma das mais importantes ordens monárquicas da Europa medieval, desfrutando de privilégios e enormes riquezas em propriedades e tesouros doados por reis e nobres, marcando dessa forma a história. Se você gostou da arte e da história, clique no gostei e se inscreva no canal para acompanhar os próximos trabalhos. Se possível, nos acompanhe também no Instagram. Fiquem com Deus e até a próxima!